Vamos ler Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Hoje eu vou, assim, dos profetas eu acho que é o mais diferente, porque eu vou tentar passear por todo o texto, tá bom? Abacuque, a gente está estudando aqui à noite os profetas, e semana passada foi Naum, a gente começou em Isaías, vamos até Malaquias, se o Senhor quiser, até o final do ano. Então Abacuque é um texto assim que se assemelha muito com a gente, porque Abacuque faz justamente as perguntas que nós estamos fazendo muitas vezes no nosso coração a respeito do dia mau, das lutas e dificuldades que nós estamos passando. Então, queria convidar você a não somente ouvir um sermão ou aprender informações sobre Abacuque, mas tenta entrar no texto, tenta deixar que, à medida que você entra no texto, o texto entra em você e você vive um pouco do que Abacuque estava passando lá 600 anos antes de Cristo, tá bom? Vamos ler capítulo 1, versículo de 1 a 4 apenas. Deixa a Bíblia aberta aí, segura a Bíblia para a gente poder ir lendo aos poucos até o final, tá bom? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é totalmente torcida. Amém, amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por poder estar com meus irmãos aqui. Obrigado de te adorar, Senhor, através de louvores. Dizer que o Senhor é Deus, somente Deus, acima de tudo, Senhor, é Deus real, verdadeiro. Ó Deus, dizer para ti que o Senhor é grande, que o Senhor é Deus de amor, de graça. Exaltar, Senhor, o teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Entregamos também a ti os dízimos. Privilégio, Senhor, poder fazer parte de um povo que é sustentado pelo Senhor, que vive pela fé. Ó Deus, eu te peço, Senhor, dá-nos a graça de sermos fiéis nessa matéria. Se alguém, Senhor, no meio do teu povo está roubando a ti, que o Senhor mesmo quebrante o coração e nos desafia a uma vida de fé e dependência do Senhor, Pai. Mas tome em tuas mãos recursos, tome em tuas mãos a nossa vida, a nossa família. Oh, precisamos de ti, Deus. Nos abençoa aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, culto de 4h30, eu tentei dar uma introdução maior, que foi um sermão que não estava dentro da continuidade, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Nós estamos vivendo, mais ou menos, os últimos dias do Reino do Sul, que é o Reino de Judá, que tem como capital Jerusalém. É os últimos dias antes da Babilônia vir tomar cativo o povo e depois vir e destruir totalmente Jerusalém. São os últimos dias. Abacuque profetiza mais ou menos no ano 600, mais ou menos, tá bom? Você pode ver, se sua Bíblia for comentada, que ela vai dizer um ano a mais, um ano a menos e tudo mais. E eu gosto sempre de fazer uma média. 600. Abacuque profetizou na época de um rei chamado Jeoaquim. Jeoaquim não foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor. E antes de Jeoaquim, houve um período de um grande avivamento em Jerusalém, através de um rei chamado Josias. Foi um momento assim, muito abençoado na história de Jerusalém. Mas Abacuque veio depois disso. Abacuque profetizou na mesma época de Jeremias. Abacuque estava ouvindo o eco das palavras de Jeremias, que estava dizendo ao rei Jeoaquim, que se o povo não se arrependesse, não buscasse a Deus, o povo cairia do mesmo jeito num grande juízo através de uma nação ímpia. Não era a Síria. O que acontece é que, se você lembrar um pouco da cronologia,
que acontece é que já faz muito tempo que Israel, o Reino do Norte, fora totalmente destruída. Muito tempo. Israel foi tomada no ano 722. No ano 600, já fazia 122 anos de história. É muito tempo, não é verdade? Alguém tem essa idade aqui? Alguém? Ninguém, não é? Você lembra do Brasil há 122 anos? É muita história, é muito tempo. A gente nem lembra direito. Então, aconteceu que Judá vivia esse momento em que recebeu tanto livramento, viu o Reino do Norte ser totalmente destruído, mas o Reino do Sul foi totalmente preservado. Deus fez milagres. Irmãos, Deus fez milagres para a Síria não tomar Jerusalém. Foram 186 mil no exército assírio que Deus não permitiu que tomasse Jerusalém. Deus operou milagres. E o povo viu isso. Então, de certa forma, havia nessa época um certo conforto. Ou seja, Deus nunca vai permitir que uma nação ímpia entre aqui no meio do povo dele, na terra prometida, na promessa de Judá, na aliança de Davi, no reino de Judá. Deus nunca vai permitir que isso aconteça, que o templo, a casa do Senhor na terra, seja destruída. Não, Deus nunca vai fazer isso. Só que enquanto o povo está nessa fé, entre aspas, nessa confiança, entre aspas, tem uma nação sobre a terra que está dominando tudo. O nome dela é Babilônia. Babilônia está dominando tudo. Babilônia destruiu o reino da Assíria, mais ou menos aí 650. Destruiu. Não tinha mais a Síria poderosa, tinha Babilônia agora. E Babilônia estava avançando na terra e tomando a todos os reinos que faziam parte da Assíria. Babilônia era tão forte, que foi a única que conseguiu subjugar o Egito. E isso aconteceu justamente na época de Abacuque. No ano 605, houve uma batalha chamada Batalha de Carquemes. E a Babilônia consegue vencer através de um rei, um general novo, assim, confiante e forte, chamado Nabucodonosor. Eles conseguem destruir o Egito, subjugar o Egito, prender o Egito lá na sua terra para que eles não tenham mais poder. 605, Judá está sentindo isso. Jerusalém está ouvindo pelas ruas as palavras de Jeremias. Os reis estão tentando de alguma forma calar esse profeta que diz ao povo que eles não devem confiar nas falsas profecias, eles não devem confiar nos jornais que o povo conta na rua, não devem confiar nas conversas que o povo tem na televisão, na Globo News e nos outros canais. Não devem estar confiando nisso, que o povo está dizendo, não vai acontecer nada demais, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Jeremias está falando e Abacuque está ouvindo tudo isso. E o que é interessante de Abacuque, nesses 3 capítulos, é que a profecia de Abacuque, o chamado de Deus para Abacuque, não é tanto para Abacuque falar ao povo, como Jeremias, por exemplo, que tem um livro assim imenso de profecias que Jeremias deu. Mas a profecia de Abacuque, ela parte de uma oração, ela parte de uma inquietação. O ponto de partida da vocação de Abacuque como profeta é uma oração que ele faz a partir de um questionamento no seu coração. O questionamento é o seguinte: por quê? Por que, Deus? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Por que, Deus? Por que o mal? Por que há tanto mal acontecendo? A violência, a destruição. Esse povo está vindo assim, já está quase que alcançando a gente aqui em Jerusalém. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor vai mesmo deixar que a gente seja totalmente destruído pelos caldeus, pelos babilônios? A oração de Abacuque, que é o ponto de partida, é justamente o ponto de partida de muitos de nós ainda hoje. Olhar para o mal, olhar para as situações ao nosso redor e questionar Deus, dizer: Deus, mas por quê? Por que o Senhor fez isso?
E Abacuque faz isso dizendo, não só me perguntando, né, não somente por quê, mas até quando. Ou seja, Abacuque está olhando para Deus e dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo esse mal todo que está acontecendo? O Senhor não está percebendo tudo isso que está vindo contra nós? Toda essa violência na cidade, toda essa violência no mundo, o Senhor não tá se importando com isso, o Senhor não está se importando comigo, o Senhor vai mesmo deixar que tudo isso venha sobre nós? Até quando, Senhor, nós clamaremos aqui e o Senhor não vai falar? Até quando a gente vai estar sofrendo aqui e o Senhor vai estar aí calado? Não vai intervir, não vai livrar a gente? Até quando, Senhor? Abacuque, que tem a sua vocação a partir desse ponto de partida, em Deus, Abacuque dá um novo significado ao mal. O mal existe, isso é uma coisa que todos nós sabemos, é isso. Você sabe que o mal existe porque alguma coisa na sua vida já deu errado. Você sabe que o mal existe porque muitas vezes você ficou doente. Você sabe que o mal existe porque você foi lá no banco, tirou um dinheiro e quando saiu na rua foi assaltado. O mal existe porque alguém levou o seu celular, levou o seu carro, talvez até deu um susto com uma arma na mão ou até lhe feriu. O mal existe. Você vê ao nosso redor gente que bebeu, dirige e causa um acidente terrível, como aconteceu aqui alguns anos atrás. O mal existe. Você vê pessoas ao nosso redor sofrendo. Você vê a natureza sofrendo, padecendo. O óleo invadindo aqui as terras do Nordeste, que vai trazer um prejuízo imenso. Não só para ali, para o oceano, para o mar, para as praias, mas um prejuízo para tantas e tantas famílias que vivem disso. O mal existe. Você vê isso, você sente isso na pele. Nós sabemos que o mal existe e talvez você esteja aqui hoje à noite com o seu coração até angustiado, porque a pergunta é justamente essa: mas por que, Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Por que o terreno do vizinho é mais verde, é mais bonito? Por que a grande bênção da minha vida não chegou ainda? Por que aquele emprego não aparece? Por que a situação financeira não melhora? Senhor, por que eu me sacrifiquei tanto, eu estudei tanto e não consigo passar nessa prova, seja de um concurso ou de um vestibular? Por que, Deus? Por que a vida dos outros ao meu redor está dando tanto certo e a minha vida está dando errado? É assim que Abacuque começa a sua profecia no texto. E Deus começa a falar com ele, dizendo, veja aí a partir do versículo 5. Vede, entre as nações olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. O que Deus está falando para Abacuque, é justamente aí no versículo 6, ele diz, pois eis que suscito os caldeus, essa nação chamada Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Versículo 8, ele diz, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda a terra, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Todos eles vêm para fazer a violência. Essa não é uma palavra boa que Deus está falando aqui, não é verdade? Deus está dizendo para Abacuque que eles vêm para fazer a violência aí na terra de vocês. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Não tem uma fortaleza que eles não consigam quebrar. Grande é o poder desse exército, é o que Deus está falando para Abacuque. Nossa, está aí uma voz, uma palavra de Deus, que dificilmente a gente diria amém, não é verdade? Dá vontade de dizer amém ou não amém, né? As igrejas fazem amém ou não amém. E aí, irmão, amém ou não amém? E aí? Amém ou não amém? Tá difícil, não é? Se fosse um joguinho assim para escolher aí na hora, ia ser difícil. É uma palavra difícil que Deus deu para Abacuque. Abacuque está dizendo, Deus, mas por quê?
E Deus está falando assim, o que vai acontecer é muito pior do que você imagina. Mas preste atenção, porque o que Deus está falando para Abacuque que vai acontecer não é porque Deus é um Deus mau. E o que está acontecendo na sua vida de ruim, e que muitas vezes acontece na nossa vida, não é porque Deus é um Deus mau. A Bíblia diz que Deus é bom. Deus, Ele é tão bom que não pode ver o mal. O que acontece na nossa vida é fruto dos nossos pecados, das nossas mazelas. É culpa nossa, é responsabilidade nossa. E não é à toa que Deus muitas vezes vai alertando a gente. Muitas vezes até quando pensamos que estamos em pé, e Deus fala, aquele que pensa estar em pé, veja o quê? Alô, está comigo aí? Veja o quê? Para que não caia. Quantas vezes que Deus vai alertando, vai mostrando, vai falando com a gente. E agora Deus está falando para Abacuque que vai acontecer e é pior do que você imagina. E o que vai acontecer não é porque Deus é um Deus mau, mas vai acontecer por causa dos nossos pecados contra Deus. Abacuque não cansa de orar. Veja aí versículo 12, por favor. Mais uma vez Abacuque se coloca na presença de Deus, ele diz assim, mas Senhor, não és tu de eternidade a eternidade, meu Deus, meu santo, não morreremos, não é possível. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Você pode ler comigo a continuação até o final do 13. Porque, pois... Vamos lá? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que, Senhor? Por que toleras o mal e te calas quando o perverso devora o que é mais justo? Versículo 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? O Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Abacuque está falando para Deus. Esse povo vem destruir a gente como os homens fazem com o peixe do mar, jogando assim o seu anzol, arrastando com rede para matar e destruir. O Senhor não está vendo, não? Veja aí versículo 15, ele continua. A todos levanta o inimigo o seu anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuar por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Veja o conteúdo da oração de Abacuque. Ele está falando assim, Deus, por que os ímpios estão se dando bem e a gente está se quebrando? Eu fiz as coisas tão certo, eu me sacrifiquei tanto, mas por que o Senhor deixa que eles melhorem, eles prosperem em cima de nós? O Senhor usa eles para destruir a gente, como os pescadores fazem com os peixes do mar. O Senhor não está considerando que nós somos as meninas dos teus olhos, a menina dos teus olhos, como a Bíblia fala. O Senhor não está considerando que nós somos a tua imagem aqui na terra. O Senhor não está considerando a promessa da revelação de Deus através da tribo de Judá. O Senhor não está considerando tudo isso. O Senhor que é tão puro, que não pode ver o mal, por que permite que tudo isso aconteça? Só que o capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer para a gente que Abacuque se coloca na torre de vigia para esperar, ouvir o que Deus tinha para revelar para ele. É interessante demais, porque o livro de Abacuque ele tem um movimento de questionamentos, um movimento assim, forte, em que Abacuque expõe para Deus o seu coração, questiona Deus sobre muitas coisas, mas de repente ele para. E ele diz, vou me colocar na torre de vigia, eu quero ouvir a voz de Deus. Deus fala, capítulo 2, Deus fala, e Deus fala coisas muito pesadas.
Mas ao final do capítulo 2, novamente há uma pausa. Abacuque diz: o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor continua sentado no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o resultado prático dessa profecia de Abacuque é que ele compõe ali uma canção, uma adoração ao Senhor no capítulo 3. Capítulo 2, versículo 1, Abacuque diz: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Irmãos, quanto tempo passou para Deus falar com Abacuque? Você sabe? Quanto tempo? Quando a gente lê o texto, parece que foi rápido, não é? Parece que foi rápido. Ele subiu na torre de vigia, disse: vou esperar Deus falar. Foi lá, Deus falou com ele. Muitas vezes na vida da gente esse processo demora. Não é verdade? Demora. Demora. Mas Abacuque, ele se coloca na presença de Deus, porque para ele o que importa é ouvir, é poder ouvir a voz de Deus. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Vamos abrir o coração aqui. Está disposto mesmo? Vamos abrir o coração. O que acontece com a gente é o seguinte: todos nós questionamos o mal. Por quê? Não é verdade? Mas nós aprendemos a questionar o mal numa terapia psicológica. Nós aprendemos a questionar o mal com os livros dos especialistas na área. Por que o seu negócio não está dando certo? Por que o seu trabalho não está indo para frente? Então você vai ler, vai fazer um MBA, alguma coisa, para responder por que o mal chegou na sua casa e não consegue sair. Gastamos dinheiro nos principais médicos quando é uma doença. O mal precisa ser resolvido. Questionamos aos sociólogos a respeito da sociedade, aos economistas, aos filósofos a respeito do problema do mal. Questionamos tudo. Buscamos na rede social, de alguma forma, um contato, uma conexão que possa nos ajudar a sair dessa. De repente ali, um network, alguma coisa que a gente possa criar uma rede de contato, de amparo, de ajuda, de segurança. Porque o mal aconteceu e eu pergunto: por quê, Senhor, por quê? Mas na verdade nós perguntamos ao mundo, nós perguntamos às pessoas. Nós perguntamos e culpamos as pessoas ao nosso redor, mas não conseguimos, muitas vezes, diante de Deus, dar um novo significado para o mal que está acontecendo na nossa vida. Só que a Bíblia diz que Deus é o único que tem poder para transformar o mal em bem. E Deus é o único que tem poder para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas nós não entendemos isso. Vivemos o mal. Muitos se afundam. Nos vitimizamos. Eu não merecia estar passando por isso. Eu não merecia estar vivendo essa situação. Muitas vezes nos vitimizamos diante do mal. É dívida. É problema no casamento, é problema com os filhos, é com os pais, é na igreja, é no mundo, é guerra de um lado para o outro, é violência na cidade, e nós não conseguimos muitas vezes transpor o mal que há nesse mundo para nos conectar com Deus que é eterno. E quando não nos conectamos com o Deus que é eterno, não conseguimos ressignificar, não conseguimos dar um novo significado ao mal que está acontecendo com a gente. Abacuque é diferente. Chamado de Deus com Abacuque, o ponto de partida são essas questões, mas a caminhada e a proposta no coração de Abacuque é diferente. Ele vai ouvir a voz de Deus. Ele quer ouvir a voz de Deus. O que é que Deus tem para me falar a respeito de tudo isso? As questões existem. E Deus... E melhor, nós podemos colocá-las diante de Deus em oração, sem precisar reprimi-las. O problema é que muitas vezes nós temos coragem para falar com o chefe, para falar com o cônjuge, para falar com os filhos, mas não temos coragem para falar com Deus o que de fato está angustiando a nossa alma, o que de fato está destruindo a nossa cidade, a nossa sociedade. Sabemos falar com os políticos, com as pessoas que resolvem, com aqueles que aparentemente têm os recursos,
Mas não conseguimos dar um novo significado ao mal a partir de Deus. E o que Abacuque faz aqui é diante de Deus, dizendo: Senhor, eu vou me colocar no lugar mais alto, porque eu quero ficar na torre de vigia para ouvir a tua voz, estar atento a ouvir a tua voz. E Deus fala com Abacuque. Mas o que Deus fala com Abacuque não é brincadeira, irmão. Deus fala com Abacuque. Primeiro Deus fala para Abacuque assim: Abacuque, o que eu vou te falar agora é um papo sério mesmo. Escreve. Faz aí um painel imenso, para que as pessoas que estejam passando possam ler. Vê que negócio. Todo pastor que prega esse texto diz que é a fundação do outdoor. Eu não acho graça nessa piada, por isso que eu não uso. Mas veja, bota lá, ó, pá, letras garrafais. Escreve. Quem estiver passando, andando, vai ver e vai ler. Quem estiver passando a cavalo, tem que ser grande, porque se ele estiver rápido, ele precisa ler. Tem que ler o letreiro lá. Deus fala isso para Abacuque. O que é interessante é que é a mesma natureza da lei. Deus deu a lei para o povo e disse: essa lei escreve nas portas, nas paredes, escreve na testa, na camisa, escreve em todo canto, inculca na cabeça dos meninos, escreve esse negócio. E a revelação que Deus dá para Abacuque é a mesma coisa. Abacuque, escreve e conta essa história. Porque essa história do que Deus está falando para Abacuque não acabou lá. Essa história, ela aconteceu lá no tempo e no espaço, mas essa é a história que nos inclui. Essa é a história que está acontecendo em nosso mundo ainda hoje, e vai acontecer até a consumação dos séculos. É por isso que Deus está falando para Abacuque: escreve esse negócio, e bota bem grande para todo mundo ler. Primeira palavra que Deus dá a Abacuque nesse novo momento, versículo 4, eu queria que você lesse aí. Agora, leia com vontade, irmão. Não leia com... Amém? Amém ou não? Ei, acorda, vamos lá. Vamos lá, versículo 4. O que é que ele diz aí? Amém, glória a Deus. Primeira palavra aqui é o tom para tudo que vai acontecer depois. Ele fala: eis o soberbo. Soberbo é a ideia aqui de um cara que é inchado. Inchado. Quando incha uma parte do seu corpo, você perde até a sensibilidade, não é verdade? Inchou. Soberbo é a ideia de alguém que se basta a si mesmo. É arrogante, não responde a ninguém, não é submisso a ninguém, não aceita a repreensão, nem mesmo do púlpito da igreja, não aceita a correção do pai, não aceita a correção da mãe, não aceita uma correção do pastor, do líder da igreja. É soberbo o nome. Inchado. Se basta. Ele fala: o soberbo, a sua alma não é reta nele. O que o texto está falando é que o soberbo está cheio de descaminho dentro dele, mas ele não quer enxergar, não quer ver, não quer perceber, não quer aprender. Está cheio de coisa troncha lá dentro, mas não quer, porque está inchado, está cheio de si. Mas é nessa revelação que Deus dá a Abacuque, que nos inclui, que ele fala assim: o justo, o quê? Viverá pela fé. Essa palavra que Paulo repete lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Hebreus, lá na frente, repete, capítulo 10, acho que versículos 36 em diante, justamente introduzindo os heróis da fé. Ele fala: o soberbo, vocês não são desses. Ele fala: não são desses que olham para trás. Deus não tem prazer em gente assim, que olha para trás. Deus não tem prazer. Nele não se compraz a minha alma. Mas Hebreus fala: o justo viverá pela fé, capítulo 10. E nesse mesmo contexto ele diz: por causa disso, levanta as tuas mãos, ergue o teu coração, fortalece os joelhos, levanta, anda. Porque a fé é a certeza das coisas que o quê?
não se veem. É a convicção dos fatos que se esperam, capítulo 11 de Hebreus. Versículo 6 ele fala, de fato sem fé é impossível o quê? E ele dá uma lista de heróis da fé, para no final dizer, portanto, tendo em vista tudo isso, desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É o que Abacuque está falando aqui, é o que Deus está falando para Abacuque. O justo não vive pelo que vê. O justo não vive por causa dos prognósticos da sociedade. O justo não vive dependente das guerras e dos movimentos internacionais. O justo não vive por causa do salário que ganha. O justo não vive por causa do seu intelecto ou dos seus títulos. O justo vive pela fé. É essa fé que é a revelação de Deus no nosso coração como um dom para a salvação. Mas é essa mesma fé que nos fortalece a cada dia para vivermos para a glória de Deus aqui nesse mundo. Nesse mundo mau, caótico, mas pela fé, porque estamos com os olhos fitos no Senhor. O justo viverá pela fé. Mas o que vem depois disso é uma palavra muito difícil. Eu queria dizer de coração, eu queria muito que nenhum de nós aqui estivéssemos nesse barco do que ele vai falar agora. Nesse barco. No barco da soberba. No barco da maldição de Deus. No barco da ira de Deus. No barco da rebeldia. No barco da depravação moral. Porque o que Deus vai falar aqui para o soberbo, através de ai. Ai. São 5 ais. Você pode repetir? Ai. Não, brincadeira, gente. Ai, 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 ai. São 5 ais. 5. 5 ais. Esse ai aqui significa maldição. A mão pesada de Deus. Eu não queria que você estivesse nesse barco, irmão. Também não queria estar nele, não. Olha, por favor, o texto, a partir do versículo 6, capítulo 2, a partir do verso 6. Capítulo 2. Primeiro ai que o Senhor dá aos caldeus, aos ímpios. Aquela pergunta que Abacuque fez a Deus, ele diz, Abacuque, presta bem atenção, o que vai acontecer com os ímpios, o que vai acontecer com os caldeus, com todos aqueles que não querem Deus no seu coração. Primeiro, essa fama, ou melhor, essa fome de poder e de riqueza deles vai acabar em destruição. Primeiro ponto. Vai acabar em destruição. Ele diz aqui, versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. Eles dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando, Senhor? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar. Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Primeiro ai que o Senhor dá para a Babilônia e para os ímpios, é dizendo assim, presta bem atenção, porque toda essa fome de poder e de riqueza que vocês têm, vai ser justamente a brecha para a sua própria ruína. Para a sua própria ruína. Segundo ai, dos versículos 9 ao 11, o Senhor dá um juízo sobre o povo, sobre os ímpios, dizendo assim, não pensa que essa falsa segurança vai garantir alguma coisa na sua vida. Pseudo-segurança não garante nada, é o que ele está falando aqui. Ora, nós vivemos num mundo assim. E quanto mais estamos aparentemente inseguros, mais inseguros nos sentimos lá dentro do nosso coração. É assim, é uma equação assim, parece que grave da nossa era, da nossa época. E o Senhor está falando para os caldeus, a partir do verso 9, o segundo ai, contra essa falsa segurança, ele diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho. Ou seja, num lugar que ninguém consiga destruir.
ninguém consiga fazer nada contra você, por causa do seu poder, dos seus recursos, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará na parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Terceiro ai que o Senhor dá ao povo dos caldeus, os babilônios, os ímpios. Terceiro ai de respeito a um julgamento por causa da fúria, por causa da ira, da crueldade do povo babilônico. Terceiro ai, ele diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Veja o que ele fala aí. A história da Babilônia, ou a história das grandes cidades, começou lá em Caim, em Gênesis capítulo 4. E todas as grandes cidades estão sendo construídas sobre esse mesmo princípio da Babilônia. Princípio do sangue, da fúria, de quem vai se dar melhor na vida, do puxar o tapete um do outro, da guerra, da destruição. E o Senhor está falando esse ai contra a Babilônia, dizendo: ai daquele que fundamenta a cidade desse jeito. Porque essa cidade que começou lá em Gênesis capítulo 11, a Babel, aquela torre de falsa segurança, aquela torre da prepotência, do lugar em que ninguém vai conseguir nos alcançar, porque nós seremos iguais a Deus, o nosso nome será célebre sobre a terra. É aquela torre mesmo que o Senhor despedaçou e espalhou sobre a terra, e confundiu os povos. E é essa mesma torre que está se desenvolvendo ainda hoje nas grandes cidades e seduzindo o nosso coração. É por isso que Jesus, na revelação do Apocalipse, capítulo 18, vai dizer: caiu, caiu a grande Babilônia. Jesus ecoa lá na frente, na consumação dos séculos, isso que está falando para Abacuque: ai daquele que edifica a cidade com sangue. Caiu, caiu a grande Babilônia. O quarto ai, versículo 15 até o versículo 18. Esse quarto ai o Senhor usa até de ironia. Ele está ironizando contra a falsa felicidade e alegria que os vícios e prazeres do mundo aparentemente nos dão. É com ironia. Ele diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Ele está falando, ai daquele que está ali reunido ao redor do álcool, a tal ponto de poder no final, está todo mundo pelado e rindo à vontade. Ai daquele que se deixa dominar pelos vícios e prazeres desse mundo moderno, ai deles. Irmão, queria muito que você não estivesse nesse barco, queria muito. Quarto ai, o Senhor usa de ironia, porque essa pseudo-felicidade e alegria, que muitas vezes a mesa de bar, a festa, a balada, ou até uma noitada com alguém, não consegue resolver o problema do mal no nosso coração. Quinto ai é contra a idolatria. O quinto ai, ele diz: ai daquele que diz à madeira, acorda, diz a um pedaço de pedra, desperta. Ai dele, porque eles têm olhos, mas não veem, conforme o salmista fala. Tem ouvidos, mas o quê? Não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem um coração, mas não sente. O coração é de pedra, é duro. E o que o texto diz para a gente é que à medida que nos prostramos diante de um ídolo, que entregamos a ele o nosso coração, nós nos tornamos exatamente igual a ele. Nos tornamos pessoas que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, têm um coração, mas está duro feito uma pedra, tem mãos, mas não consegue mais tatear as coisas. Perdeu a sensibilidade da presença de Deus, do afeto pelo Senhor, pela sua obra. Quando Deus fala isso para Abacuque, ele diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Há uma solenidade aqui. Ele diz: o Senhor, realmente o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não perdeu o reinado,
O Senhor continua dominando, o Senhor continua governando, o Senhor continua regendo a terra. O Senhor está sentado no seu santo templo e ninguém vai conseguir tirá-lo de lá. Quando o mal bateu na sua porta, não foi porque Deus desceu do seu santo templo, Ele continua lá sentado, reinando e governando sobre tudo. Sobre as coisas grandes e as coisas pequenas. Cale-se diante dEle toda a terra. Podia terminar assim a profecia de Abacuque. E é aí que eu acho legal. Porque ela não termina numa solenidade silenciosa. A profecia de Abacuque termina com um cântico, com uma poesia, com uma arte. Termina Abacuque escrevendo uma oração poética, cheia de rimas, paralelismos, no hebraico, com jogo de palavras. Termina Abacuque colocando aqui o nome de lugares onde Deus já operou maravilhas no passado. À medida que Abacuque canta e exalta e escreve essa oração, ele traz à memória as obras que Deus fez no passado pelo seu povo, que Deus fez pela sua vida, porque ele está ali dizendo para Deus, dando uma resposta para Deus. Abacuque pode ser um livro chamado de A Teodiceia do Mal. A maneira como nós podemos dar um novo significado ao mal que nos acomete. E nós vivemos um mundo mal caído. Nós vivemos, Jesus falou, eu não oro para tirá-los desse mundo, mas eu peço a Ti que o Senhor os livre do mal. Eles estão no mundo, não vou tirá-los do mundo, mas Senhor, livra eles do mal. Nós vivemos nesse mundo mal. As pessoas ao nosso redor estão conversando a respeito do mal. E sabe o que acontece? A turma da televisão, do jornal, dos livros, e mais livros, e mais livros, e mais livros que lançam por aí, estão rodando para descobrir esse problema do mal e não conseguem. Você pode passar o dia todo ouvindo rádio e TV, você vai perceber que eles no fundo estão falando a mesma coisa. Ou você nunca percebeu isso? Que aquilo vai tragando e sugando a sua alma, porque você vai sacrificando o seu tempo a uma televisão. Mas no fundo eles estão falando a mesma coisa o dia todo. Não conseguem resolver. Mas eu e você que vivemos pela fé, temos uma resposta. Temos uma resposta. E essa resposta Abacuque dá através de um cântico, de um louvor, de uma adoração, de uma entrega de vida. Veja por favor o capítulo 3 comigo. Capítulo 3, versículo 1 até o final. Veja o que Abacuque fala. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Qual é a oração? Você pode ler, versículo 2? E me sinto alarmado. Por favor, podem ler? Irmãos, dá para imaginar que você está sentado aqui hoje, fruto dessa oração de Abacuque, 600 anos antes de Cristo. Abacuque, diante da Babilônia que está vindo, ele ora dizendo, Senhor, aviva a tua obra, para que o ungido se revele no mundo. Abacuque está vendo Jesus lá na frente. E nós estamos sentados aqui porque essa obra que é a obra de Deus, esse Deus que está no santo templo, continua no seu santo templo, fazendo o seu nome conhecido em toda a terra. Mas a oração dele é, Senhor, traz vida ao nosso coração, traz vida na nossa cidade, aviva a tua obra, desperta a minha alma para te buscar e faz a tua obra conhecida na terra. Dá para entender isso? Alguém que estava questionando Deus, por que, Senhor? Até quando, Senhor? Agora está dizendo, Deus, faz a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, está aqui a minha vida, o único clamor que eu quero fazer a Ti é, Senhor, aviva a Tua obra, faz o Teu nome conhecido na terra, mesmo que isso implique em sacrifício e sofrimento da minha parte, mas faz o Teu nome conhecido.
Sabe por que essa coisa inverteu? É porque Abacuque encontrou em Deus um novo significado para o mal que estava acontecendo na vida dele e do seu povo. E aí ele ora, vamos ler juntos aqui, versículo 3, alternadamente, vamos lá. Capítulo 3, versículo 3, ele continua essa oração, louvor, dizendo assim: Deus, vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos dos ímpios, da terra de Midian, tremem. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está o Senhor que é forte e guerreiro, farta está a aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo fundamento. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Veja o que está composto esse salmo. Ele pede a Deus: Senhor, aviva a tua obra. Ele diz a Deus: Senhor, tudo isso vai acontecer, mas o Senhor sai para salvar o teu ungido. A tua obra na terra não vai ser impedida de acontecer por nada. E terminando essa oração, Abacuque diz: no meu interior treme, meus joelhos estão assim, tremendo. Em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Abacuque entendeu que a situação ao seu redor não vai mudar. Não vai mudar. Mas o que está mudando aqui é o coração de Abacuque. O que muda aqui é o coração e não a realidade. E o coração só muda quando nós desconectamos da realidade presente e nos conectamos com a realidade eterna do Senhor. A situação que Abacuque está vivendo no ano 600 é que daqui a 14 anos, Jerusalém vai ser totalmente destruída. E vai viver em uma pobreza extrema durante alguns anos para ser reconstruída. Abacuque provavelmente vai ter uma morte que não vai ser tão legal. Vai ter o final de uma vida que não vai ser daquelas de cinema. O final da vida de Abacuque vai ser difícil. Mas o que muda nessa oração de Abacuque, esperando em silêncio o dia da angústia, é o coração de Abacuque. É por isso que ele termina fazendo uma grande confissão de fé na sua vida. O que Abacuque diz para Deus aí no final é o seguinte: Senhor, ainda que falte pão, leite e carne na minha mesa, ainda assim eu vou te adorar,
eu vou te louvar. E eu vou andar aqui na terra com os olhos fixos no Senhor. Amém? Abacuque está dizendo para Deus: Senhor, mesmo que falte o elementar, o essencial na minha casa, na casa de um judeu naquela época sempre tinha figueira, videira e oliveira. Ainda que não tenha nada disso, ainda que não tenha os grãos para a gente fazer o nosso pãozinho, ainda que não tenha os bichos para dar a gente leite e carne, proteína para a gente viver, ainda que não tenha nada, ainda assim eu louvarei o teu nome e andarei aqui na terra, não com os olhos olhando ao meu redor, como Pedro que andando sobre as águas, deixa de olhar para Jesus, começa a olhar para as dificuldades e afunda. Abacuque termina com uma grande confissão de fé. Essa é a nossa vocação enquanto igreja do Senhor que vive no mundo mal. É saber reconectar o mal, ou melhor, ressignificar o mal, sob a ótica de Deus na nossa vida. Sabe como nós fazemos isso? Bem, vivendo uma vida de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor, de entrega ao Senhor, de dependência do Senhor, de alegria renovada no Senhor. Sabe como nós fazemos isso? Bem, é vivendo uma vida que não está presa aos grilhões desse mundo, presa às realidades que são efêmeras desse mundo, mas vivendo uma vida presa, arraigada nas realidades eternas do nosso Deus, Senhor da nossa vida. Por isso que eu interrompi a leitura, porque queria que você só lesse esse finalzinho se fosse a sua oração essa noite aqui. O papo é sério mesmo. Se a sua oração for essa, de todo o seu coração você está dizendo: Deus, não é fácil lidar com o mal, mas eu quero viver uma vida de adoração, de honra, de glória ao teu nome. Eu queria que você lesse isso comigo, como alguém que está se entregando a Deus, dizendo: Deus, é essa realidade de fé que eu quero viver na minha vida. Amém? Se você topa esse desafio, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e a gente vai ler junto. Só fique de pé se você vai ler com o seu coração. E não é uma leitura, é uma oração, dizendo a Deus: Senhor, a minha vida é tua, os meus problemas eu quero entregar no teu altar, a minha casa, a minha família, os meus recursos, as minhas finanças. Vamos ler juntos. Ele diz assim, bem forte, com todo o nosso coração, como quem está dizendo a Deus: Senhor, traz o futuro para o meu presente, move o futuro, move o céu para o meu coração. Vamos ler juntos. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Aleluia! Oh, Deus. Senhor, toma a nossa vida aqui nas tuas mãos. Nós precisamos tanto de ti, Pai. Oh Deus, estamos aqui, Senhor, como um ato de fé, porque é tão difícil para nós confiar em ti, Senhor. Tão difícil, Senhor, para nós entregarmos a nossa vida, o nosso coração, sinceramente, totalmente ao Senhor. Muitas vezes estamos presos a tantas amarras, Senhor. Estamos presos nas questões, nos ressentimentos, nas amarguras, nas culpas do nosso coração. Estamos presos, Senhor, a tantos vícios, a tantas, Senhor, falsidades de segurança, de alegria, de prazeres. Oh Deus, liberta o nosso coração para a gente poder aqui hoje, pela fé de todo o nosso coração, dizer ao Senhor: Pai,
Independente da situação ao nosso redor, nós não queremos perder somente uma coisa, nós não queremos perder o Senhor. Tu és o que temos de mais importante, de mais valioso, de mais poderoso, de mais glorioso na nossa vida. É a Ti que nós queremos, Senhor, entregar o nosso coração para sempre vivermos contigo. Oh Deus, preserva-nos na Tua presença, preserva-nos na Tua palavra, preserva-nos nessa fé. O justo viverá pela fé. Alimenta o nosso coração com o Teu Espírito e a Tua palavra a cada dia, Senhor. Para a gente viver aqui na terra, mas andar altaneiramente, porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o motivo do meu canto. Oh, a Ti entregamos a nossa vida. Abençoa essa semana que se inicia hoje. Abençoa o dia de hoje ainda, essa noite. A comunhão, as boas conversas, o acolhimento, a cantina lá atrás. Ó Deus, leva-nos em paz para casa e nos usa nesse mundo mau, como instrumentos do Teu amor e da Tua justiça, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, e a amizade profunda, o Santo Espírito da promessa, seja sobre todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.